Um dia desse me ocorreu, e eu publiquei no Facebook e no meu Twitter, uma frase que Milor Fernandes podia ter escrito e não escreveu. Mas a frase é dele, eu só encantei a frase. A frase é a seguinte: no Brasil, a crise não é anormal, é a norma. E o Brasil é um país sempre em crise, historicamente, estruturalmente e por múltiplas razões. Mas se a gente for ver, não é só o Brasil que está em crise. Os Estados Unidos têm uma crise hoje, institucional, constitucional, inclusive, de um presidente que desobedece às normas mínimas de convivência do sistema democrático. A Europa está dentro de várias crises, sendo mais ou menos o centro do mundo. Existe sempre um número muito grande de crises que assola a Europa de norte a sul, de leste a oeste. Mas no caso do Brasil, a crise nos afeta mais dramaticamente porque afeta a confiança das pessoas no futuro do país. E hoje, se a gente for ver as manchetes online e offline, a gente vai descobrir que o nome da crise é a permanente fuga de cérebros. Isso era uma coisa que era verdade na época da ditadura, por exemplo. Eu lia muito sobre isso, eu era menino e tinha essa história da fuga de cérebros. O contorno e as condições políticas do país eram tão ruins que os melhores cérebros brasileiros, que depois vieram a ser os líderes políticos do país, em parte, foram embora, foram para os Estados Unidos, para outros países da América Latina, foram para a Europa, principalmente. De novo, a gente teve isso quando a ditadura acabou, na década perdida, né? Na década de 80, onde o país chegou a ter inflação perto de 100% por mês, não era 100% por ano, 100% por mês, talvez a maior inflação que o mundo presenciou num país minimamente organizado. Tem países africanos que foram piores do que isso. Depois você teve o congelamento de Collor, né? Congelou a economia do país. E aí você teve uma outra década perdida porque estava se tentando reorganizar essa coisa toda. Você teve uma década de esperança, a década de 2000 basicamente, e na década de 2010 entramos de novo na desesperança, na falta de condições de investir, de empreender, de criar, de recriar coisas. O que resta, eu acho, ao Brasil é criar condições para que suas pessoas, os brasileiros, acreditem no potencial do país, acreditem no potencial de se desenvolver desenvolvendo o Brasil. Para isso, eu acho que a gente precisa esquecer certas reencantações que se faz no Brasil da economia do passado dentro do presente do país. A gente sistematicamente fica apostando em refinarias de petróleo, em fábricas de automóvel. Essas coisas não vão interessar nem aos brasileiros competentes que estudam hoje no Brasil, que se formam hoje no Brasil, que desenvolvem seu conhecimento no Brasil, nem vão interessar para trazer brasileiros de fora do Brasil para cá. O que essas pessoas estão procurando são os trabalhos do futuro. E os trabalhos do futuro estão em genética, estão em nanotecnologia, estão em plataformas, mercados em rede, novas formas de articular a sociedade, estão certamente em software, estão certamente em clusters, como o Porto Digital, onde está o SES, onde está o Instituto Senai de Inovação, onde está o Instituto Accenture de Inovação, onde está o Laboratório de Desenvolvimento de Novos Produtos e Serviços da FCA. Esses lugares, dos quais há muito poucos no Brasil, infelizmente, eles precisam ser os novos centros de atração, de promoção, de evolução de capital humano. Porque se a gente não olhar para o futuro e ficar tentando recuperar o Brasil em função de produtos, de sistemas, de serviços, de sistemas de produção, de coisas associadas a eles do passado, aí é que a gente vai ter mais brasileiros deixando o Brasil e menos brasileiros que estão fora do Brasil voltando para ele. O Brasil precisa olhar para si e para os sistemas de poder, de geografia, de política ao seu redor, como sistemas no futuro. Não é aquela velha história do Brasil, um país do futuro. Isso já era, isso já passou. Todos os países hoje estão procurando os seus futuros dentro de um conjunto de crises causados por evolução tecnológica e principalmente pela maturação dos investimentos em tecnologias de informação e comunicação dos últimos 40, 50 anos, que afetam severamente o trabalho, mas que também criam novas possibilidades, novos contextos, novos ambientes inteiros de investimento, de desenvolvimento de novos produtos e serviços. É aí que está o futuro do Brasil. O futuro do Brasil passa necessariamente
por sistemas locais de inovação como o Porto Digital. Ele tem que ser percebido como tal, esses sistemas têm que ser fomentados, eles têm que ser aprofundados, têm que ser alargados no sentido que tem que ter muito mais investimento em muitos deles, que englobem muito mais áreas do que pura e simplesmente tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações, como a gente faz no Porto Digital. O Brasil tem que entender que o futuro vem do futuro. O futuro não é uma caminhada do passado através do presente para chegar em algum lugar. O futuro é capturado do próprio futuro pela esperança das pessoas, através do seu conhecimento, de suas habilidades, experiências e principalmente através de foco, de dedicação, de determinação, de capacidade de realização.